Raglio. Quero agradecer ao presidente da Comissão de Agricultura aqui da Câmara dos Deputados, que nos viabilizou esse espaço e essa oportunidade dentro dos trabalhos, dentro das atividades da Câmara e, acima de tudo, atendendo aos nossos agricultores, que nós sabemos das dificuldades que é aquela região, que é uma região que o Brasil todo hoje admira pelo progresso, pelo avanço, e que, no entanto, vem encontrando dificuldades que nós temos, talvez nem a compreensão efetiva do que está acontecendo. Apenas tomamos, de alguma forma, um contato maior, no caso meu, porque eu tenho vizinhos meus lá do Paraná. Aliás, foi um dos fundadores, né, do desenvolvimento, enfim, que viabilizou o desenvolvimento, fundando lá a cooperativa que terminou dando o nome à região de Coaceral, Cooperativa Coaceral, que é o seu Vicente Okamoto, que vai nos relatar, acima de tudo, aquele começo de como é que houve a ocupação daquela região. Por que que nós... Isso é um passo que nós estamos dando, e a gente quer agradecer a esse prestigiamento de tanta gente, e que também a gente sabe que certamente vocês não estariam aqui se não fosse algo que os atingisse tão fortemente quanto tem atingido, injustamente. O mais de tudo é que nós temos as informações, e vocês viram que nós pegamos pela audiência que nós solicitamos, as informações que nós temos, elas são muito centradas no aspecto da Fazenda São José. Existem, e muito material me foi trazido, de outras fazendas. Mas nós nos aprofundamos neste caso porque parece que ele é emblemático. Não significa que seja o primeiro, mas está acontecendo algo sistemático, em que há um envolvimento de cartório de imóveis, envolvimento de magistrado, envolvimento do Tribunal de Justiça, e, evidentemente, nada disso pode ser revolvido se não houver a mão amiga de alguém que, talvez mais à distância, mas que tenha condições de fazer com que se tenha a compreensão exata do que está acontecendo. O caso da Fazenda São José, ela se traduz no seguinte: eu vou tomar um pouco do tempo de vocês, mas é porque eu acho que é fundamental que se compreenda, e eu repito, com quem eu fui abordado e me relataram, eu percebi que há uma semelhança de acontecimentos. Não imagina fazer. A Fazenda São José, para vocês terem uma noção, em 1915 foi feito um inventário de um senhor que chamava Eustáquio Ribeiro de Souza. Nesse inventário foram arrolados os bens de que ele dispunha. E entre esses bens de que ele dispunha existiam imóveis dos quais ele era dono, proprietário. E daí ele mencionava o registro imobiliário. Mas também ele dispunha de posse. E essa Fazenda São José, ele tinha uma posse. Isso está muito claro, e são vários os indícios que demonstram isso, porque no rol dos bens que ele especificou, existiam, por exemplo, animais. Aí vocês perguntam, tem um imóvel que vale tanto. Quando ele chega na posse de São José, vale menos
do que um cavalo. Ele arrolou os bens. Tinha cavalos, tinha bezerros, tinha gado de ano, ele arrolou. E ao distribuir esses bens, ao filho dele, Delfino, coube a posse na Fazenda São José. Posse na Fazenda São José. Portanto, era algo restrito, não era a Fazenda São José. Esse quinhão, obrigado, deputado, esse quinhão, 2 avaliadores, 2 capitães, em juízo, avaliaram todos esses bens. Todos esses bens. Nessa avaliação é que eu me reporto a esses valores dos animais. O Delfino herdou animais individuais, não estou falando em rebanho, eles nem tinham, que valiam mais do que a posse, o que é mais do que evidente de que efetivamente eles estavam tratando aquilo como uma posse. Quando ele identifica os animais, ele vai dizendo em quais imóveis eles estão. Nenhum animal foi descrito como estando naquela posse. Aí você começa a ter dimensão do tamanho da posse que ele tinha. Era algo muito, muito, muito restrito. Em nenhum momento vocês vão perceber o mínimo sinal da presença de quem quer que seja na posse. Quem estuda direito sabe a diferença entre posse e propriedade. A teoria que justifica a proteção da posse, que é a teoria que diz que a posse é a exteriorização da propriedade, que significa o seguinte, que você chega lá no sítio de alguém, se ele está lá, aparentemente ele é o dono. O dono verdadeiro é quem tem o registro. Mas por que eu protejo quem está lá? Porque parece que é o dono. Portanto, é preciso que haja alguma exteriorização da presença, alguma coisa que não há absolutamente nada. Nada que tenha efetivamente comprovado que Delfino tenha exercido posse, nem o Eustáquio. Esse imóvel e esse documento, este quinhão, fica durante 70 anos sem ninguém mexer nesse papel. Aí os industriais do desencontro, os que grilam terra, vão no fórum, acham um inventário de uma posse, e essa posse vai para o cartório de imóveis e é registrada. O documento da posse, da herança, a única coisa que ele tem é o valor, uma posse no valor de R$ 21.434. Não tem nenhum confrontante, não tem nenhuma área, ninguém sabe quanto é. Esse é o documento. Aí esse documento, 70 anos depois, é levado para o cartório de imóveis e se registra. Vocês imaginem. Isso agora. Vejam, nós estamos em 1915 e agora estamos falando em 1985. 70 anos, em plena civilização nossa, eu digo assim, não parece que nós estejamos agora, mas no século XXI, o que está acontecendo debaixo do nariz nosso. Acima de tudo, porque toda essa provocação é recente, é de 2, 3 anos para cá, que se está instabilizando. Se descobriu um método de emparedar os agricultores. E esse método está sendo empregado sistematicamente. Sabe qual é, presidente, o método? Pega-se esse documento, tem que registrar aqui, né? Pega-se esse documento, faz isso que se fez. O senhor imagina, que o senhor sei que conhece muito bem isso. Pega um documento de uma posse, leva ao cartório de imóveis, sem dimensão, não sabe quantos alqueires, quantos hectares, o que tem. Não tem confrontante, não tem nada, e registra, o quinhão. Aí vai no fórum, entra com o inventário,
Agora, porque faleceu aquele que tinha herdado o quinhão. Essa já é a terceira etapa. Ele vai ao cartório, ao fórum e promove o inventário. E no inventário ele coloca algumas divisas, que ainda assim são divisas muito amplas, que pega metade do município de Formosa, que é o maior município da Bahia. Assim, sem nenhuma... Vocês não localizam nenhum lugar de onde tenha extraído essas divisas. Simplesmente alguém chega no cartório e coloca lá, essas aqui são as divisas, e o cartório registra, o cartório que passa a ser a prova do domínio. Essas coisas, na verdade, vejam, o mecanismo é dar ar de judicialização, porque aí veio do juiz. Então ele leva para o inventário, e lá no inventário ele inventa as coisas e manda para ir registrar o quinhão. Para vocês terem uma ideia, e aqui nós estamos já falando de um senhor que se chama José Walter Dias. O José Walter Dias, que fez esse engenho, eu estou falando desse caso, da Fazenda São José, e que foi quem fez o inventário do Delfino. 11 anos depois que ele comprou essa área, que ele adquiriu esses direitos hereditários, 11 anos depois, em juízo, no inventário, o juiz queria que ele dissesse onde que estava o cadastro dele do INCRA. Nós estamos aqui com o pessoal do INCRA. Onde está o seu cadastro? Isso em 1996, agora. Historicamente parece agora, não é tanto, mas no contexto é agora. Em 1996, em juízo, solicita os imóveis que têm que ter o cadastro no INCRA obrigatório desde 1967. Cadê o seu cadastro? Eu não posso fazer o cadastro no INCRA porque eu não sei o tamanho da área. Em 1996, alguém que se tornou dono de 300 mil hectares não sabia sequer quanto era o tamanho da sua área. E não tinha as dimensões. Para vocês terem ideia como se desprezou isso, porque nós sabemos o que é uma posse. Se ficou 70 anos sem ninguém dar mínima atenção, nunca foi levado a lugar nenhum, nunca foi registrado, nunca foi apresentado num banco, algum lugar, para mostrar que é dono de um terço, sei lá quanto, de Formosa do Rio Preto. Isso porque Formosa é muito grande, mas se você pegar um... Nem eu. É impressionante. Nós aqui, nós nos admiramos de que isso possa ser possível. E você vai ver que é muito mais triste o que se fez em seguida. Quando esse cidadão que herdou essa posse, que durante 70 anos não deu valor nenhum, no atestado de óbito dele está assim, não deixou nenhum bem. Ele não deixou nenhum bem. Será que a família toda dele, nesses anos todos, nunca soube que era um dos maiores fazendeiros da Bahia? Hoje se diz que José Walter é o maior grileiro de terras da Bahia. De repente se torna dono de 366 mil hectares. Vejam, a evolução disso era posse, são terras Inclusive, quando ele apresenta esses limites que ele terminou inventando, ele fala que a posse dele, que está virando propriedade, faz divisa com Suzano, que o nome dele é Suzano Ribeiro de Souza. Vejam só, se ele está dizendo que a posse dele faz divisa com Suzano, e Suzano, quem é Suzano? É a Fazenda São José? Portanto, ele não pode ser a Fazenda São José. O próprio documento dele diz que ele faz divisa com a Fazenda São José. Pois bem, ele entrou com uma ação possessória. E vejam só,
nesta ação possessória, ele teve a necessidade de comprovar, evidentemente, a posse, porque a posse é fato, não é documento. Essa é a grande diferença. Posse é o fato de estar ali tomando conta, acontecendo, fazendo. O cara não é dono, está na posse. Para ele provar, já que ele estava numa possessória, a lei exige que ele comprove, ele levou 3 testemunhas. 3 testemunhas. Vocês querem ver? Deixa eu ver. Vocês vão ver o que uma testemunha falou, o que a outra falou, e o que uma terceira falou. Eu não estou achando aqui, mas eu vou lembrar. Assim, mais ou menos. Primeiro que ninguém morava lá. Você imagina alguém em posse em 300 mil hectares e não ter uma alma que esteja morando, vendo as coisas. Levou 3 testemunhas a juízo. Uma disse que tinha lá uma cabana e não viu gado. A outra disse que viu, sim, uma casinha velha e um gadinho. A outra disse que foi lá uma viu um pouco de cerca, a outra não viu cerca nenhuma. Veja, nós estamos falando de uma ação possessória de 200, 300 mil hectares, em que o juiz deu a posse, com essa prova. Com essa prova de 3 pessoas que foram uma vez. Se fossem vizinhos, não, eu vi, eu testemunho que tinha gado, tinha casa, tinha cerca. Não, aí eu moro lá em Barreiras, um dia eu fui lá arrumar um trator, eles, vamos lá ver, aí demoraram, foram lá ver a terra, foi lá uma tarde, um dia, e essa é a prova testemunhal. As provas deles são provas de quem nunca viu nada próximo. Não tem um vizinho, nós estamos falando de anos e anos e anos de posse. Não tem uma alma que possa dizer, não, eu era vizinho, eu vi, eu passava, tinha isso, aquilo que nós sabemos o que significa posse. Absolutamente nada, 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 nada disso. Pois bem, com isso tudo, sem absolutamente nada que provasse, o mecanismo foi acontecendo. Terminou registrando no cartório de imóveis, com essas divisas que eu estou falando para vocês, que se analisar, percebe que você não identifica nada, concretamente você não chega a lugar nenhum. Houve essas testemunhas, o juiz ouve essas testemunhas, o juiz foi documentalmente avisado de que aquele que ia tomar posse já estava com as colheitadeiras e com os caminhões prontos, quer dizer, já sabia que ia sair a liminar. E o juiz deu uma liminar para desalojar 300 e poucos produtores, em plena safra, há uma semana, 2 de colher. O que os agricultores precisaram fazer? Se ajoelhar, pedir pelo amor de Deus, para não perder a safra, porque como é que iriam fazer o pagamento dos débitos todos que contraem para ter o plantio e a colheita. Eu me surpreendi porque ontem mais pessoas me contaram fatos absolutamente idênticos, acontecidos em outros locais, lá. E, de repente, aquele que era um mecânico, que foi procurado para arrumar uma peça e que foi lá mostrar onde tinha a posse, se tornou um dono hoje, um sócio de uma holding de mais de 500 milhões de reais, documentada. Como que ele integraliza isso? Com esses imóveis que ele vai avançando e tomando conta. Assim, é uma situação que é difícil de acreditar que aconteça. Essas pessoas a que eu me referi, que foram desalojadas, nunca foram chamadas, nunca foram ouvidas. O senhor Vicente, que está aqui, em 1984, o governo federal tinha um programa, PRODECER, que era um programa de desenvolvimento do Cerrado. Fez um acordo com o governo japonês,
que empregou em vários lugares milhões e milhões de dólares. Um deles foi na Coaceral. Foi criada uma cooperativa. Essa cooperativa desenvolveu a região, tanto que é conhecida lá agora como a região de Coaceral. Foi quem começou tudo que hoje existe, esse que orgulha o Brasil, que é o tal de Mato Piba. E são essas pessoas que estão lá. Para quem conhece, isso que eu admiro, não sei como, é que eles não deixam de ser ouvidos. Porque como é que pode alguém que está com título registrado, pode ser o vício que tenha, mas alguém que está na posse, com 15 anos, eu agora acho que no Código Civil Novo baixou para 10, registrado e na posse é dono. Não pode alguém aparecer e dizer, eu tenho esse documento aqui de 1915. Ele é dono, ele tem direito ao uso capião. E mais, quando você entra com uma ação que você desaloja alguém, existe o direito de retenção. Ali empregaram casas, armazéns, enfim, um mundo de coisas. E o juiz deu a liminar sem descrever aonde, porque ele não tinha nem como descrever, ele não tem um documento na possessória que diga a posse é isso aqui ou aquilo lá. Mandou nas matrículas. Matrícula é propriedade, é domínio. Tudo bom? Matrícula não tem nada a ver com posse. E o juiz mandou, pegou lá, nessas tantas aqui, 14 matrículas é manutenção de posse. Nessas outras é reintegração, como quem vai, em algum ele já estaria, porque de algum modo foi avançando. Enfim, é um clima muito triste. E por que nós convocamos? Eu quero agradecer aqui o Colato, eu não sei se o Saquete chegou. Sim, já. Mas por que nós provocamos isso, né? A gente, de alguma maneira, eu acho que nós vamos, e aqui está o deputado Valmir, eu não sei como que ele encara isso. Até quero agradecer, porque aqui estão gente muito importante para a gente. Está aqui o presidente do INCA, o presidente do ICMBio, tem representante aqui do governo do estado da Bahia, que é muito importante para a gente. O que a gente queria é uma mesa redonda onde se colocassem os documentos para ver se a gente soluciona racionalmente no século XXI. Não é possível que a gente admita ainda, porque a melhor coisa que pode acontecer para quem atua desonestamente são as filigranas processuais. Não deixa nunca dizer quem tem razão. Não, porque tem que entrar aqui, tem que recorrer para lá, tem que ir para não sei aonde, e quem tem a razão nunca chega a ela. Então nós precisamos, né, estamos dando um passo. Aqui hoje as pessoas que estão aqui, está aqui o próprio seu Vicente que vai relatar. Como é que ele conheceu, o que ele viu. E vocês vão perceber que efetivamente é preciso que alguma coisa aconteça ali naquela região para que alguém que era um dono de oficina não imagine nada contra o dono de oficina, mas que evidentemente não tem como, em alguns anos, poucos, se converter em um miliardário sem que seja dentro das regras do direito. O que nós estamos muito insatisfeitos é em relação à conduta do cartório, à conduta do juiz. No tribunal, a gente tem ouvido coisas, e se for necessário, certamente essa casa não titubeará. Mas a gente percebe que há uma força constrangendo. Basta ver o deputado Marcos, o deputado Marquiselli. Veja só, você tem dezenas e dezenas de famílias que você vai desalojar, uma centena de famílias que você, juiz, vai determinar que você perca amanhã toda a sua colheita. Veja como que ele fez. Ele determinou uma multa diária de R$100 mil. Imagina um agricultor reagindo a uma multa diária de R$100 mil. Determinou o uso da força policial, se necessário. E o mais inusitado, que é para mostrar que
o rei sou eu, quem manda sou eu, ele mandou comunicar ao presidente do Supremo Tribunal Federal que ele tinha dado uma liminar. Imagina um coitado, um agricultor, lendo lá, não, deve estar muito mais do que certo esse juiz, pois ele está mandando comunicar ao presidente do Supremo. Para quem trabalha no direito, pergunte para algum advogado se alguma vez viu alguma. Nós temos instâncias. Aí não, comunica ao presidente do Supremo Tribunal Federal que o juiz tal deu uma liminar. Eu espero que eles estejam assistindo, porque nós estamos sendo transmitidos pela internet. Quem lá na Bahia quiser assistir, pela internet tem condições de assistir. Eu agora estou vendo aqui, eu acho que eu comecei a falar e não terminei sobre isso. Qualquer cidadão que é desalojado tem direito de retenção. O que significa isso? Que você só pode ser retirado se a quem estiver ocasionando isso a você, ou deixa você retirar, mas tem coisas que não são possíveis de serem retiradas, então tem que prestar caução dos prejuízos que possa estar impingindo a quem está sendo atingido. Nada. Nada. Nenhuma caução. Tome, aproprie-se e a colheita é sua. É muito, muito, muito triste no Brasil de hoje. Nós temos que fazer uma audiência como esta, que não tem outro objetivo que não haver se a gente acorda aqui embaixo, as instituições, Conselho Nacional de Justiça. No limite, se nós conseguirmos fazer enquadramento, nós faremos enquadramento para que haja uma CPI das terras do Mato Piba. Nós precisamos identificar, e talvez, aqui está o pessoal do INCRA, se eventualmente a gente fizer esse vínculo do INCRA e tal, isso federaliza o assunto. E daí a gente tem condições de fazer com muito mais força isso que nós estamos aqui, porque uma CPI tem poder, inclusive, de quebra de sigilo. Dá para ver se esse povo, da onde que eles conseguiram 500 milhões em 3 anos. Tudo isso talvez seja este de hoje o primeiro passo. Nós vamos continuar aqui. Eu quero dizer mais uma vez, agradecer a presença do Marquiselli, do Marcos, aqui os nossos deputados, o Valmir. E nós vamos dar prosseguimento agora com... Ele está conseguindo ouvir bem? Tá. Nós vamos começar... Não deu para ouvir nada? Tá, mas então o senhor vem nos relatar, faça de conta que está sozinho contando, porque não vai ter... O Vicente, o Camoto, ele era... ele, agora não é porque vendeu, mas, enfim, ele tinha uma usina de açúcar e álcool, e ele... Ah, você quer falar? Tá. Só um minutinho. Lá no Paraná, lá próximo de mim, ele é dono de uma usina de açúcar, de álcool. Na época que ele fez isso, não sei, o Marquiselli vai lembrar, não sei se o Marcos estava aqui, acho que o Colato estava, nós tínhamos um deputado de origem nipônica, ele não era de origem, Antônio Eno. Você lembra do Antônio Eno? Foi meu colega. Seu colega. Então, o Antônio Eno, eu inclusive tive a oportunidade, naquela época, antes de eu ser deputado, em 90, não sei das quantas, eu fui representando o Paraná, numa visita que nós fizemos ao Japão. Eu falei, nossa, esse cara que tinha que ser o nosso embaixador. Aquelas maiores empresas do Japão que você possa imaginar, ele tinha conhecido, levava gente para tudo. Esse Antônio Eno era sócio dele na usina, ele tinha usina, hotéis, tem. E na época, quando saiu o Prodecer, era um programa, os japoneses queriam, e daí, fortalecer a colônia japonesa no Brasil. Vicente Okamoto de Goiôerê entrou no programa Prodecer, junto com a Campo, exatamente. Aí, através disso, é que eles implantaram a cooperativa. Então, ele é o primeiro cidadão que sabe tudo e mais um pouco sobre como é que começou isso, essa negociação toda, como esses fatos aconteceram e que se converteram naquela região hoje desenvolvida que a gente espera que mais prossiga. Mas só um pouquinho antes, vou dar a palavra ao deputado Colato. Tá.
É um estelionato puro, certo? Aí é Polícia Federal,